Olha aí. Isso aqui é uma oliveira. Uma árvore de oliveira. No Brasil, eu creio que isso aqui não tem. A oliveira é uma árvore típica de Israel. É um símbolo de Israel. E parece que essa aqui vai dar bastante fruto, né, amada? Muitos frutos. Bastante azeitona para produzir azeite. Em Apocalipse 11, as duas testemunhas também são descritas profeticamente como as duas oliveiras. E aqui está. Eu sempre quis conhecer de perto uma oliveira. Ela é pequena, mas eu creio que vai crescer muito, né? E é sobre isso que vamos falar hoje. Shalom, amados irmãos, tudo bem? Aqui é o Avraham Shaul e a minha amada Sara Letícia. Shalom, pessoal. Estamos aqui direto de Jerusalém, mais uma vez para vocês. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E creio que hoje é mais um dia para darmos glória ao seu santo nome. É mais um dia para testemunharmos a mensagem e os feitos de Yeshua. É mais um dia para sermos instrumentos, né, para enaltecer o nome, né, do Mashiach. Queridos, estamos aqui num lugar bastante tranquilo para poder compartilhar algo com vocês, né? Acerca de um assunto, né? Pela qual a gente já abordou algumas vezes. Eu já fiz vídeo, já fiz live acerca desse assunto, né? Mas nós queremos tratar algumas lacunas, né? Acerca disso, muitas vezes as pessoas chegam nos comentários, né, no chat, questionando, falando, né? E não se importa que aqui tem bastante mosquitinho, né? Então, a gente quer tratar desse assunto, né? Hoje, falar algumas coisas de forma descontraída, né? A gente aqui não é nenhum teólogo, certo? A gente quer tratar aqui de forma espiritual e descontraída, sabe? E a respeito de Apocalipse 11. Apocalipse 11. Existem aí diversos tipos, né, de teorias, de entendimentos, né? Tô arrumando um pouquinho aqui. De entendimentos acerca deste texto lá em Apocalipse. E nós queremos compartilhar o nosso entendimento, certo? Aquilo que nós temos no coração acerca, né, daquilo que Yeshua transmitiu a João lá no livro do Apocalipse, certo? Apocalipse 11, o texto que fala sobre, né, eu creio que é o principal assunto desse capítulo é a manifestação das duas testemunhas, né, das duas testemunhas mártires. Agora, a tradução portuguesa, né, a língua portuguesa, você usar um termo testemunha mártir é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que falar que a água é molhada, né? Essa água, ela é molhada.
falar que uma testemunha é mártir, né? Tem uma palavra no português, eu esqueci, mas são duas colocações que têm o mesmo significado. Tem o mesmo significado. Por quê? Porque a palavra testemunha, no grego, né, o original grego, Apocalipse foi escrito em grego, que era a língua que dominava, né, principalmente a parte intelectual da época. A palavra testemunha, ela vem do grego mártiras. E quer dizer o quê? Né? É da onde sai a palavra mártir. Ou seja, é alguém que dá a sua vida por uma causa. É alguém que é convocado, é alguém que foi treinado diretamente pela pessoa que está convocando, foi chamado, foi convocado e foi o quê? Enviado a dar a vida. Entendeu? Então, você chamar de testemunha mártir, são duas palavras que são iguais. Entendeu? Então, o tradutor, na época, né, o João Ferreira de Almeida, ou não sei se houve outro, né, ele talvez não sabia desse detalhe, sabe? Mas numa simples pesquisa, você acaba descobrindo que a palavra testemunha e a palavra mártir são duas palavras exatamente iguais, têm o mesmo significado. Entendeu? A palavra testemunha em grego é mártiras, que é da onde saiu também a palavra mártir, que é aquele que dá a vida, né, que morre por um motivo, por uma causa. E aqui Yeshua está convocando o quê? Dois servos que foram chamados, que foram convocados, certo? E eles estão sendo convocados para dar a sua vida. Em um momento específico profético. Exatamente. Então, antes de eu abordar mais, né? E eu quero que também a minha amada, ela tem bastante coisa a falar, né? Eu quero ler Apocalipse capítulo 11, desde o primeiro versículo, né? E eu já abordei esse tema várias vezes, né? Testemunhando acerca, né, das experiências que eu tive, né? Mas a gente quer esclarecer, né, alguns questionamentos. Ah, é fulano, é ciclano, o que vai acontecer? Né? Vai ressuscitar, né? Tá morto, tá vivo, teve arrebatamento? Então a gente vai esclarecer, né? De acordo com a palavra. De acordo com a palavra e de forma bem descontraída, bem aí coloquial, né? Então diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, né? O caniço semelhante a uma vara, em outras versões, né? Também é uma vara de agrimensor, entendeu? É uma vara específica, é para se medir, certo? Então foi dado caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, né? Mas deixa de parte o átrio exterior do tabernáculo, do templo, para que foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Calcarão é pisotear. Não é somente pisar andando,
mas é pisotear. É na intenção de amassar, de triturar, sabe? Então, carcarão aos pés a cidade santa. E você vai para o versículo 3, né? Embora, novamente, a Bíblia em português, a versão em português, ela queira mudar de assunto, mas está falando de uma mesma coisa. Entendeu? Está se referindo a uma mesma pessoa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Né? Vestidas de pano de saco. Interessante, né? Que até hoje, no Yom Kippur, por exemplo, os judeus ortodoxos eles se vestem de pano de saco e vão orar no Muro das Lamentações, né? Então isso já é um sentido, é uma representação que os judeus até hoje eles conhecem, né? Eles conhecem. Vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, ou os dois candelabros, ou as duas menorá, né? Entendeu? A menorá, aquela castiçal de 7 braços que Deus mandou a Moisés e Arão, né, fazerem para o tabernáculo, né? Então essas são as duas oliveiras, assim como vocês viram aí no começo do vídeo, né, que a gente filmou, entendeu? E os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. São as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Certo? Devora os inimigos. Veja bem, devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Entendeu? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Inimigo de quem? Os inimigos de Deus. Certo? Eu já trouxe aqui qual seria esse tipo de fogo. É claro que a gente tem a crer também que possa ser, né, possa acontecer de forma literal. Ser visível aos olhos humanos. Mas as pessoas muitas vezes também estão esperando, né, que seja tudo como se fosse uma guerra de forças, igual filme de Hollywood, né? Aquela coisa, né? Joga fogo, o outro joga laser, sabe? E espiritualmente, a Bíblia já fala, né? Espiritualmente, não são todos que enxergam o mundo espiritual. Talvez isso seja visível aos olhos de todos, talvez não. Mas se a gente for ver na palavra sobre fogo, o que sai da boca das testemunhas é o quê? É a palavra, é o evangelho de Cristo, não é? Sim. Porque veja bem, essas testemunhas conhecem quem os enviou. Conhece. São testemunhas oculares. Entendeu? Eles tiveram a experiência, o chamado, em vida, aqui na terra. Eles viram Yeshua, foram chamados por Yeshua e foram o quê? Enviados. São testemunhas oculares. E por causa desse chamado, eles são enviados para dar a sua vida. E como a gente já aprendeu, a testemunha, Cristo chamou o quê? Pessoas para testemunhá-lo.
né? Ordenamento jurídico, quando você vai para um ordenamento jurídico, e a Torá, ela foi escrita como também para um ordenamento jurídico, se chama duas testemunhas quando se quer defender ou acusar algo. No caso, Cristo, na época dele, na época que ele estava andando aqui em carne, houve duas testemunhas Diante de Caifás, né? diante de Caifás, só que duas testemunhas, o quê? Falsas. Lá atrás, o povo já, eles descumpriram, eles feriram a lei de Deuteronômio, que já prevê condenação. É. Por isso, é uma das causas que eles não têm templo até hoje. Sim. Isso Então, é o outro vídeo que a gente vai fazer. Concepção jurídica de testemunha é aquele que ele vê algo, ele vivencia algo que aconteceu e ele é chamado a testemunhar aquilo. E lá diante de Caifás, né? O sacerdote manda chamar alguma testemunha e tal, e aparecem essas duas testemunhas, mas essas duas testemunhas, por incrível que pareça, eles usam algo verdadeiro, que Yeshua havia falado, que ele iria destruir o templo, entendeu? E no terceiro dia ele reconstruiria um novo templo, um templo espiritual, certo? Um templo espiritual. Só que para os judeus, até hoje, isso é um escândalo. A gente foi pregar no Kotel, no Muro das Lamentações, uma das frases de pregação que mexem com os judeus ortodoxos foi quando a gente proferiu que Yeshua é o templo. Eu andei percebendo, sempre quando a gente fala que Yeshua Hubeit Hamikdash, Yeshua é o templo, é nesse ponto que você mexe com os judeus ortodoxos, né? Que você deixa eles bravos, até hoje. Então, naquele tempo era um escândalo, alguém fala que vai destruir o templo, alguém fala que ele é o próprio templo, né? Então, aquelas duas testemunhas diante de Caifás, eles falaram uma verdade, porém os judeus utilizaram aquilo como um falso testemunho, entendeu? E na verdade Yeshua, diante de todas aquelas acusações, ele não teve defesa, né? Não houve uma testemunha que o defendesse. Houve duas, de acusação e de acusação falsa. Interessante que naquele dia se levantaram duas testemunhas para testemunhar, mas por motivo falso, para matar a Cristo. Exatamente. E hoje Yeshua irá envia a Israel duas testemunhas que falarão da palavra, do fogo, de forma verdadeira. Duas testemunhas que defenderão a Cristo. Defesa que ele não teve na casa de Caifás. Exatamente. Né? Veja só como são as coisas proféticas, né? Então, eu já falei aqui sobre o fogo dessas testemunhas, desses mártires, certo? Que em João Batista se referia, né, quando só ele teria poder de batizar com espírito e com fogo, Yeshua. O fogo a qual Yeshua, é o batismo de Yeshua, é o fogo do evangelho, da mensagem de morte, de renúncia, da mensagem de abnegação, a mensagem de abandono do pecado, abandono para as coisas do mundo, que é justamente o batismo que move um mártir.
O batismo de fogo que sai de Yeshua é o batismo que move, que é o combustível dos mártires. Veja só. Sem esse batismo, a pessoa pode falar, eu vou abandonar tudo por amor a Cristo, eu vou pregar. Cara, se você não buscar no Senhor esse batismo com fogo, se você não tiver total consciência, você não vai conseguir. Sabe? Você pode ir até pela dor, mas pelo prazer, pelo chamado. Então, Yeshua chama essas testemunhas, esses mártires, e lhes batiza com fogo. São testemunhas que têm uma experiência, uma visão, uma testemunha, uma experiência ocular de Yeshua, e Yeshua os batiza com fogo. E lhes dá uma missão chamada. E esse batismo com fogo é o combustível dessas testemunhas, né? Que é o mesmo que falar mártir, os mártiras, certo? E uma coisa interessante, as pessoas acham que para alguém ser testemunha de um mover de Deus aqui na Terra, teria que ter andado lá atrás. Não exatamente, Deus é onipresente. Sabe, irmãos? Então, esse fogo que sai das testemunhas é o fogo da renúncia, do morrer, é o fogo que é o combustível, é o que move o coração delas. É o fogo que os estimula a dar a vida por Cristo. É o fogo que João Batista se referia lá para Cristo. Ele tem um poder de batizar com espírito e com fogo. Exatamente. É o fogo que vai mover. Cristo chamou, né, nos chamou para ser as suas testemunhas, ou seja, seus mártires, certo? Mas aqui especificamente... Isso, segundo a palavra, explicar-se de uma forma assim, dentro da própria palavra sagrada. Apocalipse 11, ele dá uma explicação para o que seria Zacarias lá atrás. O que Zacarias viu? Zacarias, ele viu 2 oliveiras, aí ele descreve aquela visão como 2 pessoas. Apocalipse 11 é uma explicação do que Zacarias tinha visto ali atrás. Então, cai por terra quando as pessoas têm uma interpretação que é o Novo e o Velho Testamento, entendeu? Que não são pessoas literais. Tanto porque, se continuar ali em Apocalipse a leitura, ele vai dar as descrições do que Zacarias viu, e ainda em Zacarias 4, se eu não me engano, ele dá exatamente as descrições daquilo que o Apocalipse 11 vai trazer com melhor detalhe, ou seja, as menorás, as oliveiras. Aí, é para tirar dúvidas de vez, os 2 profetas. Sim. Quando Deus chama um profeta, é um ser humano. Não tem... Exatamente. É um ser humano vivo. É um ser humano que caminha sobre essa terra. Tá falando 2 profetas. Entende? Então, o conceito bíblico de profeta é alguém que está em carne e osso, profetizando, sendo usado por Deus. A gente vai chegar lá dos 2 profetas, né? E uma coisa que Deus me revelou aqui. Aqui a palavra fala sobre as 2 menorás e as 2 oliveiras. 2 menorás, elas têm o quê? Elas têm fogo. Mas é um fogo próprio? Não. É o fogo de Adonai? O Fogo de Yeshua. Yeshua. Ela tem o quê? Aí as 2 oliveiras. O que se faz com o fruto da oliveira? Azeite. O azeite era usado para a combustão da menorá. E para se produzir azeite, o que se fazia com a azeitona da oliveira? Tritava ela. Moía. Martírio. Sem martírio não há fogo.
sem renúncia não há fogo. Verdade. Sem renúncia, sem morte para o mundo, para o pecado, não há fogo. Olha só que espetacular, gente. Sabe? Olha só. E Yeshua, ele diz claramente: quem não beber, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, do meu cálice, não é digno de mim. Você tem que ser participante do cálice do Senhor. Temos que ser participantes dos sofrimentos de Cristo. O que Isaías fala a respeito do Messias? Que Adonai, né, teve prazer em moê-lo. O Espírito Santo falou agora para mim. A gente teve uma pequena pausa porque acabou a memória. O Pai teve prazer em moê-lo. E Yeshua nos convida a sermos moídos, para que então se produza o azeite e o fogo. Olha só, irmãos. E esses mártires, eles têm exatamente isso. Eles são moídos para manifestar o fogo de Yeshua, o fogo da palavra do Eterno. E esse fogo, ele faz o quê? Ele ilumina. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, irmãos, olha só, uma revelação leva a outra. Gente, a palavra de Deus é espetacular. E a gente está aqui, ó, só no versículo 5 ainda. Se alguém pretender lhes causar dano, certamente deve morrer. Prega sobre renúncia para o povo, para uma mega igreja, para os crentes que não têm compromisso nenhum com Deus. Então, assim, eu vejo muito as pessoas falando assim, tem que pregar com paciência, pregar com amor. Ocorre que quando as duas testemunhas aparecer, vamos supor que seja Elias e Moisés, eles não vão jogar flor no povo. Não, porque as pessoas confundem. Aqueles que forem contra eles, que é contra a palavra de Deus, devem morrer e vão morrer. Entendam isso. Porque uma vez o amor pisou sobre esta terra, proclamou amor, cura, vida, e mesmo assim, olha o que fizeram. Agora as pessoas vão vir com amor e com juízo. E outra, gente, as pessoas têm o engano de achar que o amor de Deus coaduna com o pecado. O amor de Deus mata o homem. O amor de Deus esmaga o homem, a carne do homem, o velho homem pecador. Você percebe que não tem onde fugir? Uma coisa leva a outra. Mas aqui o assunto é duas testemunhas, né? Versículo 6. Né? Aqui, ó. No versículo 5, outra coisa que eu queria destacar é o seguinte. Devora os inimigos, né? Quem Yeshua falou que quem é inimigo do mundo quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? O fogo do testemunho desses mártires, né? Devora os inimigos de Deus. Devora aqueles que são amigos do mundo. Pronto, olha. Olha. A palavra de Deus, ela é linda, gente. Mas, ó, versículo 6. Aí, gente, ó. Essas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Eu já tive essa experiência, né? Experiência de pessoas
até olharem, presenciarem, né? Assim, Então, de falar de chuva, mas orar para Deus para a a chuva. palavra, ela diz que estes dois profetas, que a Bíblia, ela não nomeia, olha, profeta Elias e profeta Moisés. Estes dois profetas, apenas isso. Eles vão fazer coisas que Moisés, como Moisés, que recebeu uma unção de profeta, como Elias, que recebeu Sim, uma unção é de unção, profeta. exatamente. Então, essas duas pessoas, seja elas quem sejam, elas vão fazer esses tipos de sinais na unção. Unção, Por que eu digo isso? A própria palavra diz isso quando Yeshua, ele fala o seguinte: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Isto para João Batista. Então João Batista, ele veio com aquele fogo que havia em Elias. Não é isso, amor? as pessoas falam, né? E aqui, se você for ler, né? Versículo 6. Para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, né? Tem Certo. autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como também ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Os flagelos semelhantes ao que houve no Egito, com as pragas, né? Ou seja, se você for ler aqui, você já sabe, né? Que são características, são sinais que Elias e Moisés manifestaram. Exatamente. Mas, quando a Bíblia se refere aqui, muitos erram, tropeçam, achando que Elias e Moisés literais vão pisar nessa terra. Como se fosse vir uma nave assim, com laser e enviá-los aqui. Então, só para complementar, Deus, absolutamente, ele pode fazer tudo. Sim, claro. Porém, ele deixou a sua palavra porque ele é um Deus de princípios. Sim. E vamos ver o que a palavra trata. As pessoas erram achando que virão literais. E agora que a gente vai trazer luz sobre isso, né? A Bíblia, ela nos dá características, ela não fala quem são. Apocalipse 11 não fala que serão eles. Entendeu? As pessoas erram em falar que são Moisés e Elias, se confundem achando que vai vir os homens carnais, de carne e osso. Por quê? Porque são características que Moisés e Elias apresentaram. Mas essas duas testemunhas, elas manifestarão sinais por terem a unção de Moisés e Elias. Porque a unção de Deus, ela capacita o homem a realizar o ministério. Exatamente. Capacita o homem a realizar os feitos de Cristo, a fazer sinais, certo? E essas duas pessoas, esses dois profetas, eles vão manifestar sinais, certo? Manifestar sinais por terem a unção de Moisés e Elias. A mesma unção que estava sobre Moisés, a mesma unção que estava sobre Elias. Exatamente. Poxa, já houve relatos, experiências de pessoas que já, sabe, com o poder de Deus, através do poder de Deus, fizeram tempestade passar, fizeram chover, sinais. Por quê? Porque tinham a unção de Moisés e Elias. Tinham a unção de Elias para profetizar, para chegar diante de reis e governantes, para chegar diante de nações e falar arrependimento, e pregar e confrontar a idolatria daquele lugar. E também a unção de Moisés, Exatamente. que é de legislador. Ou seja, aqueles
seja daqui de Israel ou de fora, pelo mundo afora, que tem conhecimento da palavra, espera que, vamos supor que vê Moisés, vendo tudo o que está acontecendo, o mínimo é fazer o povo derreter ouro e fazer o povo engolir. É o mínimo. Moisés, ele tinha um poder de juiz, né? Ele tinha uma autoridade de julgar e de estabelecer uma Ele julgava, ele não, atuava como juiz. de estabelecer uma pena. Então, Moisés, ele tinha esse poder de legislador, né? Sim. De decretar uma legislação e instituir uma pena, Exatamente. né? E Elias era aquele cara que confrontava, que pregava arrependimento, confrontava o pecado, confrontava a idolatria, confrontava o governo, Exatamente. o rei, sabe? Então, essas duas testemunhas terão a capacitação da unção de Moisés e Elias, né, moço? Por que é muito pouco provável que seja Moisés? Como Avram Shaul já disse em outras lives, ao homem é dado pela lei, pela palavra do Pai, morrer uma só vez. Moisés, ele morreu. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Mas ao homem, esta carne não suporta a presença de Deus. E não se fala, não, amor, não fala se para onde ele foi. Exatamente. E vamos supor que ele tenha ido ao céu. Para ele subir num carro de fogo e ser levado ao céu, que é onde está a morada do Pai, essa carne não suporta. Então isso aqui teria que ser consumido. E ele ser transformado espiritualmente. É o que vai acontecer com os arrebatados. Porque eles não vão subir de carne. Porque a Bíblia fala que até naquele episódio lá com Moisés, quando Moisés estava buscando, olha só, Moisés estava buscando a glória de Deus, né? Ninguém que vê a face de Deus pode estar com esse corpo físico, esse corpo mortal vivo. Exatamente. É só com o corpo glorificado que você pode se achegar a Deus, né? Nos céus e ver a Deus lá na sua morada e habitar lá, sabe? Então, é a mesma coisa que vai acontecer com a igreja, com os salvos. Quando Yeshua vier buscar os seus escolhidos para habitar nos céus, para estar nos céus, eles vão ter corpos glorificados. Quando estiver com Yeshua nos ares, até para a ceia das bodas do Cordeiro e tal, eles vão ter novos corpos, corpos glorificados, incorruptível, sem pecado. Porque esse corpo nosso carnal ainda tem a natureza adâmica. Exatamente. Você entendeu? Né? Então, Moisés, ele morreu. Sabe? Ele morreu. Ao homem foi destinado a morrer só uma só vez. E após isso o juízo. Se Moisés morreu, ele não voltará mais com esse corpo físico. E quando ele voltar com o corpo glorificado, ele vai voltar junto com Yeshua. Exatamente. Quando for estabelecer o reino milenar. Sabe? E a mesma forma Elias. Elias, quando foi levado pelo carro de fogo, a Bíblia não fala que ele foi até os céus, ele foi habitar com o Senhor. Até no episódio de Enoque. Enoque, ele foi tomado, né, por Deus. A Bíblia fala que Deus tomou Enoque para si. Exatamente. Ou seja, se ele está com o Pai, a carne humana não está lá. Ele está em espírito.
Lá não está falando que ele foi arrebatado. Não, está falando que Deus o tomou para si. Exatamente. Então, se Deus o tomou para si, talvez foi através da morte. É uma espécie de morte. Não tem exemplo? Eu já vi exemplo. Até com crianças que nasceram, cresceram, Deus as levantou como profetinha, como pregador, e de repente Deus tomou aquela criança. Acordou morta. Criança sadia, cara. Sadia. E era uma criança usada por Deus. Meu, tem testemunhos, até pelo YouTube deve ter. E de repente, aquela criança amanheceu morta. Deus a tomou. E olha só, hein? Olha só, sinal de chuva, de trovoadas em Jerusalém. Olha só. Então, Moisés e Elias, se eles estão namorada com o Senhor, eles estão com corpos glorificados. Eles apenas voltarão quando Yeshua for estabelecer o seu reino. Eles morreram. E ao homem é destinado morrer uma vez só. Né? Aí, posso falar uma coisa, minha amada? Né? Ainda nesse episódio sobre Moisés e Elias, né? A Bíblia fala... Não, vamos ler. Vamos ler. Ó. Tem autoridades também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiver então concluído o martírio, o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Mas peraí, se Moisés já morreu, como é que ele vai ser morto de novo pela besta? Não. Ah, vai? Ah, não, mas eles vão aparecer com o corpo glorificado. Se eles aparecerem na terra com um corpo glorificado, eles não podem ser mortos pela besta. É, porque aí não se morre com esse tipo de corpo. É. É um corpo incorruptível. Não há morte. Porque o corpo incorruptível, glorificado, não vai ver a morte. Acabou. Acabou. Aí, ó. Aí, o versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Né? Eu já ensinei aqui inúmeras vezes quem é a grande cidade, né? Jerusalém, né? Que mata seus profetas, não é verdade? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha novamente aí, ó. A unção de Moisés e Elias. Elias confrontou Sodoma e Moisés o Egito. Sodoma é pecado do quê? De prostituição espiritual. Exatamente. E Egito, pecado de idolatria institucionalizada. Né? Onde também o seu Senhor foi crucificado? Onde o Senhor foi crucificado? Onde Yeshua foi crucificado? Jerusalém. Exatamente. A mãe das abominações da terra. Né? Isso a Bíblia fala, né? Aí se você for voltar lá em Apocalipse 18, 17, a Bíblia fala, né? Que sobre a queda da Babilônia, sobre a queda dessa prostituta, que não se ouvirá mais o som de arpista nem trombeteiro, né? Que são o quê? São instrumentos, são trabalhos realizados por levitas. Então está falando aqui Apocalipse que na Babilônia prostituta haverá o ministério levítico novamente. Então haverá templo. E esse templo ele vai ser construído aonde? Pode ser em Jerusalém. O levita vai trabalhar só em um lugar, em Jerusalém. O levita não vai trabalhar lá em Meca, e nem em Abu Dhabi, nem em Catar.
Não é verdade? Então, olha só, minha amada. Então, muito dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplarão o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, é físico. Corpo glorificado não se mata. Né? E eles já morreram. Os que habitam sobre a terra, sobre a Eretz, Olha só. sobre a Eretz, Israel, se alegrarão por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porque esses dois escritos? Não. Não, 2 profetas. Esses 2 homens, essas 2 pessoas, profetas, atormentaram os que moram sobre A a terra. Eretz. Agora, veja bem. Se aparecer Moisés e Elias aqui fisicamente, você acha que os judeus tentariam matá-los? Acho que tentaria idolatrar. Cara, se de repente aparecer Moisés e Elias de fato, físico, eles seriam idolatrados. Moisés assim de forma instantânea. O Naftali Bennett, o Knesset ia colocar o Moisés como o novo rei de Israel, como o presidente de Israel, de forma assim instantânea. Se acha? Não haveria conversão de corações, mas só de razão. Nossa, então você está falando que o Messias é esse mesmo? Então, tá, nós aceitamos. É. Por razão. Olha sem só, coração. os habitantes da Eretz, os habitantes da terra, vão se alegrar com a morte deles. Porque eles atormentaram. Você acha que Israel vai se sentir atormentada ao ver Moisés vivo diante dela? Em carne e osso? Ao contrário, Israel vai... Meu, aqui em Israel, os judeus idolatram seus sábios. Exatamente. Você entra nas lojas, né, amor? É foto do Rebbe, é foto do sábio fulano de tal, é foto do sábio do ciclano de tal. E eles fazem altares por esses sábios. Na verdade, eles esperam, inclusive na Páscoa, tanto Elias quanto Moisés, ao costume de colocar cadeira. Só que eles estão esperando e nem sabem quem. São unções. E tem sinagogas que tem 2 cadeiras livres que eles destinam para Moisés e para Elias. Quer Sabe? ver uma coisa interessante? Quando Elias ele subiu aos céus, quem recebeu unção dobrada? Pois é. Unção de quem? E dobrada. Então é uma coisa, é um mover do Pai, usando as pessoas, seus servos, os profetas. Você acha que Jerusalém, você acha que os judeus que idolatram Maimônides, idolatram tantos sábios, idolatram Rebbe, você acha que eles vão ser atormentados por Moisés aqui? Não, eles vão idolatrar Moisés. Eles vão fazer um trono e colocar Moisés como rei. Ou então como um ministro, sei lá. Eles próprios, dentro do judaísmo, eles chamam Moisés de Messias. Eles falam que esses homens da Torá foram Messias da sua época. Você acha que eles vão se alegrar pela morte de Moisés física? Não tem como, gente. Pensa bem. Veja só. Não tem. Não há como ser Moisés e Elias homem mesmo. Eles próprios, figuras. Não. Moisés e Elias só aparecerão aqui em Jerusalém com corpos glorificados, juntamente com Yeshua, para o reino milenar, para o reino messiânico. Essas 2 testemunhas de Apocalipse 11 são 2 pessoas, 2 profetas, que darão as suas vidas, darão corpo, físico, matéria, Exatamente. serão martirizados.
E é interessante notar que a Bíblia, o Apocalipse, ele não revela nome nem gênero. Não fala, né, que é dois homens, Exatamente. se é homem ou mulher, se é duas mulheres, se é dois homens. Porque testemunha pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher. É. Profeta, a mesma coisa, Deus usa a boca tanto do homem quanto da mulher. E veja só. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Mas se fosse o Moisés físico mesmo, né? Como é que o Moisés mesmo, em pessoa, ou Enoque ou Elias, iria trazer tanto medo, ia trazer tanta perturbação assim para Israel? Não, imagina. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: suba para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Se fosse Moisés e Elias, que é tão idolatrados, você acha que eles teriam inimigos aqui em Israel? Não. E naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. E morreram nesse terremoto, olha só, cara. Olha só a responsabilidade dessas 2 pessoas. Exatamente. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Exatamente. Ou seja, são pessoas que elas vão causar juízo. O juízo que a unção de Moisés traz e o juízo que a unção de Elias traz. Agora, minha querida, só para a gente já ir para a conclusão. A palavra fala que Deus não levantaria mais Profetas desta terra, da terra de Jerusalém. Ele não daria mais. Ele não daria mais profetas em Israel. Então pode ser então pode ser um outro judeu, pode ser um... Ou não haverá mais profetas. Será que é isso mesmo que a palavra diz? Olha só, e eu já li aqui, acho que foi dias atrás, Jeremias capítulo 5, versículo 11. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a espada nem fome. Aqui, ó, os falsos profetas aqui, ó. Até os profetas não passam de vento. Olha o que Deus falando aqui, ó. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, e as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras da tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Ó, Deus falando, ó, olha só o fogo na boca de Jeremias aqui. Exatamente. Olha só isso, gente. Deus falando para Jeremias: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E a este povo será como lenha. Lenha, fogo, né? E eles serão consumidos. O que Deus está falando aqui? O que é o fogo? Palavra. Palavra. A palavra que Deus havia colocado na boca de Jeremias era como fogo, e o povo como lenha. E o povo será consumido. Versículo 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. Veja só. Deus, ele não iria suscitar mais profetas em Israel, sabe?
profetas em Israel. Eu acho que João Batista foi o último, né? É. Por isso que Yeshua fala que a lei e João Batista vigoraram até aqui. Não porque foi abolida, mas primeiro, porque Deus não iria levantar mais profeta em Israel. João Batista foi o último. E Israel. E termina. O que acontece? Deus não iria levantar mais profetas da terra. Da terra de Israel. Da terra. Judeu. Pessoas que nasceram aqui e que fazem parte deste povo que compõe este território. E veja bem, João Batista, ele tinha unção de Elias, né? João Batista tinha unção de Elias. Tinha unção de Elias sobre ele. E Yeshua falou, João Batista seria o último profeta produzido em Israel. Produzido em Israel. Aí ele fala, né, que a lei e os profetas, a lei e João Batista vigorariam até agora. Por quê? A lei, né? A lei, Yeshua seria o cumprimento da lei, né? Exatamente. Yeshua, se você estiver em Yeshua, se você estiver obedecendo a ele, se você estiver imitando a ele, então você estará dentro do padrão moral de Deus, da lei. Certo? Se você é nascido de novo e não peca mais, então automaticamente você está dentro do padrão de Deus na Torá. Você está dentro da graça e do amor. Da graça e do amor. Porque a graça de Deus capacita o homem a viver o quê? Dentro desse padrão. Dentro desse padrão. Agora, todo aquele que cair da graça, ele entra na lei. Entra na lei. Ela prevê o quê? Ela prevê a condenação, prevê juízo e prevê destruição. Olha só, gente. E a ira de Deus. Quem rejeita Yeshua pela lei caiu. Quem nega a Cristo e prefere viver uma vida de pecado, caiu na lei. É condenado pela lei. Por isso que a palavra fala, lá Paulo fala, Cristo nos libertou da maldição da lei. Exatamente. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, nós não somos condenados por aquilo que Deuteronômio 28 ou 29 fala, lá das maldições. Se você tropeçar na lei, você seria amaldiçoado. Porque a lei é o seguinte, gente, sendo advogada, eu vou fazer só essa brecha para as pessoas poderem entender. A lei é o seguinte, não roubarás. Se você roubou, você cometeu crime. Você vai ter que pagar e ponto, acabou. Não tem perdão. Você cometeu, então você paga. Agora vem um intercessor e ele diz assim, eu vou pagar um preço por você te absolver, mas você anda no caminho. Isso no direito é chamado de absolvição ou pena privativa de direito. Vamos considerar assim. Você agora vai ficar preso em mim, me seguindo. Nossa. E aí eu vou comprar essa pena, esse peso de pena, eu vou pagar por você, mas você vai ter que me seguir. Você tá com os seus direitos É perfeito privados, esse exemplo. contritos. É perfeito esse exemplo. Ou seja, não vá mais no bar, que nem no direito brasileiro, a pena privativa de direito funciona mais ou menos assim. Você não vai nos lugares mais onde você gostava de ir, então você vai ter que se dedicar a mim nesse período. Então é mais ou menos isso, essa ideia, assim, de uma forma bem superficial. Você fica preso em Cristo. Entendeu? Exato. É igual Paulo fala, né? Somos escravos de Cristo. Entendeu? Temos que estar obedientes a Ele. Então, se nós somos obedientes a Cristo, automaticamente a lei não nos condena. O ordenamento jurídico brasileiro, a cultura brasileira ela é judaica cristã. Então, o ordenamento jurídico brasileiro prevê uma coisa chamada perdão. Só que esse perdão não dá simplesmente porque o juiz olhou para aquele cidadão que cometeu um crime e falou, não, vou te perdoar, tá tudo ok, pode ir, vai ser feliz. Não, aquele perdão tem uma consequência. Aquele perdão vai exigir que você ande em determinadas condutas. Isso é Cristo. Você vai ter que andar pelo caminho, que é Yeshua. Perfeito. Entendam?
sabe? Eu acho que, olha, eu acho que de tudo que a gente já falou, acho que a gente já tentou, a gente desmiuçou o que a gente precisava falar, Exatamente. sabe? Eu acho que até dessa lembrança que a gente teve acerca de João Batista, que Cristo fala que João Batista, né, até João Batista vigoraram os profetas e a lei, né? E a gente entrou nesse aspecto, né, que quem está em Cristo está dentro da lei, né? E até João Batista, Israel não produziria mais profeta. Exatamente. Então quer dizer que o quê? Para terminar, esses dois profetas aqui de Apocalipse 11 não seriam gerados de Israel. No seio do território de Israel. Partiria de terra Distante. distante. Ah, mas da onde a gente tirou isso? Aí nós vamos à palavra, novamente. Terra distante. Terra distante. Isaías, capítulo 5. Não quero me prolongar mais por causa do chip de memória. 5:25. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual se estende a mão e o fere. De modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Contudo, isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. Ou seja, venham para Aéredes. Para Israel. Ou seja, ele chama e assobiará. Ele fala assim, vão. Não há entre elas cansado, nem que tropece. Ninguém tosqueneja nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos e nem lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retazados. As unhas dos seus cavalos dizem ser de pederneira. Isso é espiritual. Né? Pederneira é o quê? É aquela coisinha que faz fogo. Né? E a roda dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o de leão. Rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem livre. Aqui, simbolicamente, aquele que recebeu essa unção, ele ruge como um leão. E os filhos de leão, ou seja, quem seria o leão? É Yeshua. E os 144 mil não são uma primícia? Então eles rugirão como filhos de leão. Olha, é tremendo e, sabe? E assim, você pode ter uma outra percepção, outros entendimentos, mas a gente aqui está mastigando, falando aqui de uma forma, né? É bem coloquial, bem solta. Exatamente. O que realmente a Bíblia fala. Não, fala no talo. A gente fala no talo. Não são Moisés e Elias físicos. O homem Moisés e Elias não são. Não são. Por quê? Porque ao homem só foi dado morrer uma vez. E outra, né? Se eles virão com corpos glorificados. O corpo glorificado não se mata, mas eles serão mortos. E outra, se for Moisés e Elias mesmos, o povo de Israel não vai querer matá-los. Ou então, na morte deles, o povo não iria ficar alegre com a morte deles. Ao contrário, se viesse realmente Moisés e Elias de corpo físico, eles seriam adorados, eles seriam idolatrados, eles seriam honrados. A eles seria dado o governo. Em algumas sinagogas cristãs, eles acham que parece que até colocam duas cadeiras, uma para Elias em toda e uma para Moisés. Toda sinagoga tem. Toda sinagoga. Eles colocam duas cadeiras vazias. Sabe? Mas eles nem sabem que esperam. Mais alguma coisa, minha amada? Agora me fugiu, não tem. Mas olha,
Talvez se a gente tiver mais conteúdo, mais entendimento, a gente pode fazer Pode uma ir live, falando. um vídeo aí. Mas eu creio que o que a gente trouxe por aqui até esse momento. O que a gente fez aqui? A gente analisou a palavra e analisou o que a palavra traz de real segundo os princípios do Pai. Não adianta a gente ler a palavra e falar, não, vai ser, sei lá, Moisés e Elias, Enoque e Elias. Não, a gente tem que olhar o que a palavra fala. Não o que nós, por livre e espontânea vontade, queremos entender ou interpretar daquilo, daquela leitura. Sim. Velho e Novo Testamento fazem parte da unção desses dois. Sim. Por isso eles vão fazer coisas que abarca tanto a velha quanto a nova aliança. E outra, esses dois profetas não vão surgir não assim, oh meus queridinhos, oh vocês são tão bonitinhos. Meus irmãos, vai ser sinais de juízo. Sim, porque uma vez o amor pisou sobre esta terra, pregou, curou, ressuscitou mortos e inúmeros outros feitos. E o próprio amor aqui foi morto por eles. Então, quando se nega o amor, há uma consequência. Ainda o Pai tem misericórdia, que vai ser juízo, não vai ser a ira logo, né? Vai ser juízo porque Deus ama esse povo ainda. Porque se Deus não quisesse derramar juízo, se Deus não estivesse importando mais, aí sim seria problema. Mas quando Deus ainda ama, Ele vem com juízo, com disciplina. Exatamente. Quando você, até da nossa vida, na nossa individual, quando a gente sabe que está no erro, e Deus vem até nós com juízo, com disciplina, nós temos que nos alegrar. Quando Deus vem até nós com correção, nós temos que nos alegrar, porque ainda, né? Porque o Senhor nos ama e Ele ainda espera pela nossa conversão. E a mesma coisa com Israel. Para que fique claro, não só judeus, mas eu acho que muitas pessoas do mundo vão querer seguir esse falso Messias. O que ele vai vender? Poder, soberba, marketing pessoal. Por que vai cair ira nestes? Porque eles vão saber olhar para Cristo, aquele que morreu por amor, e falar, não, aquele lá, ele vem de uma segurança e uma paz. As pessoas vão trocar o amor por isso, por essa soberba. Então elas terão consequência. Entendam? Então, para não acabar com a memória aqui, sabe, irmãos? Então eu creio que deu para compreender aí de uma forma rápida aí o que a lógica bíblica traz, entendeu? E a revelação, entendeu? Sabe, eu sei que tem inúmeros estudos aí, mapinha, não sei, mas irmãos, às vezes o estudo, a letra precisa de revelação, precisa do espiritual. Exatamente. Sabe? Então, às vezes vale muito mais um entendimento coloquial da coisa, sabe? Simples, do que um estudo bem elaborado, né? Mas vazio de espírito, tá bom? Tá terminando aqui, tá? Deus os abençoe, tá bom? Deus abençoe a todos. Tá? Em breve aí mais vídeos, tá bom, queridos? Que o Eterno lhes abençoe, lhes dê discernimento e entendimento das coisas que se virão. Amém? Fique com Deus. Shalom. Shalom, queridos. Tchau, tchau.